O mel natural da floresta pode custar até os 7,84 por quilo, mas é uma caçada arriscada. O primeiro passo é localizar a colmeia. Ao meio-dia de um dia ensolarado, as abelhas sempre vão ao riacho buscar água para resfriar a colmeia. Por isso, os caçadores de mel costumam ir até o riacho para persegui-los de volta às suas casas com binóculos. Pequenos dispositivos GPS também estão sendo desenvolvidos para facilitar esse trabalho. Uma vez localizado o ninho, o caçador de mel se prepara para a caça usando roupas de proteção, um soprador de fumaça e um recipiente de colheita. Esta grande árvore abriga mais de 30 colmeias. Esses caçadores são muito bons em escalada. Eles deixam a fumaça sair por onde sobem, enquanto fixam uma escada de corda na árvore. Ao chegar à colmeia, o caçador afasta as abelhas com fumaça ou um leve arranhão com faca e galhos de folhas para não danificá-la. A fumaça também acalma as abelhas e diminui a probabilidade de elas picarem. Depois de esperar alguns minutos, o caçador apara a colmeia e recolhe apenas o interior com mel. O caçador de mel deve ter cuidado para não danificar a colmeia ou perturbar demais as abelhas. Eles também deixam mel suficiente no ninho para as abelhas sobreviverem ao inverno ou construírem uma nova colmeia. Após a colheita, eles marcarão esses locais para retornar no próximo ano. Este mel é chamado de mel louco porque as flores das quais as abelhas obtêm o néctar podem causar alucinações, e está localizado a milhares de metros de altura, no pico das montanhas do Himalaia. Graças à sua tradição milenar de caça ao mel, apenas esta aldeia no Nepal sabe como colhê-lo usando apenas uma escada de bambu. Para o povo Gurung e muitos asiáticos, este raro mel louco é uma joia na medicina tradicional para tratar problemas respiratórios. Para se prepararem para a louca caça ao mel, os aldeões verificam a escada de corda de bambu feita à mão e regam-na para que seja inflamável e segura de usar. Depois de várias horas de viagem até o local do mel, os aldeões penduram a escada de bambu no penhasco para que o caçador abaixo possa começar a subir. O povo distribui fumaça em vários lugares para distrair as abelhas. Basta um passo errado e ele cairá de uma altura de 9.800 pés. Quando atinge a altura suficiente para colher o mel, ele simplesmente amarra uma corda para se proteger. E esse é o seu único arnês quando ele alcança as colmeias. Trata-se de uma vara de 3,6 metros de comprimento chamada tango, que os moradores locais usam para cortar o favo de mel e fazê-lo cair sobre uma folha de plástico colocada a 250 metros abaixo. Eles colherão apenas o suficiente para permitir que as abelhas continuem construindo seu ninho. Um favo de mel colhido geralmente pesa cerca de 3,3 a 4,4 libras. Este ninho aqui tem 30 polegadas de diâmetro e 3 pés de comprimento. Além disso, o alto risco de colheita elevou o preço de 1 libra deste mel para os 136. Esta é uma tradição anual com tantas mordidas, tanto esforço, mas às vezes as abelhas não produzem o mel como esperado. Assim como os caçadores que caçam mel na natureza, os apicultores também usam equipamentos básicos de proteção e usam fumaça para se aproximar da colônia de abelhas. Eles então sacodem a moldura dentro da caixa para afastar as abelhas. Os apicultores geralmente selecionam estruturas na colmeia que contenham mel e que tenham sido cobertas pelas abelhas em pelo menos 75%. As colmeias vazias também são colocadas de volta na caixa após a remoção. Os apicultores manterão sempre cerca de 44 libras por caixa em climas temperados e até 130 libras em áreas com invernos muito rigorosos para garantir que a colônia tenha comida suficiente em todas as circunstâncias. Em seguida, eles retiram as estruturas do favo de mel da colmeia e usam uma escova macia para varrer as abelhas restantes. Os apiários pequenos geralmente criam de 100 a 300 colônias de abelhas, enquanto os grandes podem ter até 5.000 colônias. Uma caixa possui de 7 a 10 quadros de favos de mel, que depois são levados a uma centrífuga para a extração do mel. Este método centrífugo permite que as larvas das abelhas permaneçam no favo de mel e continuem a se desenvolver normalmente. Antes de colocar as molduras de volta na caixa, os trabalhadores raspam a cera de abelha para fazer vários outros produtos. A colheita do mel normalmente ocorre durante os meses de verão e outono, depois que as plantas da região produziram néctar. Se você visitar atrações turísticas famosas em Paris, França, ficará surpreso ao encontrar colmeias lá.
Surpreendentemente, o mel parisiense é frequentemente considerado mais puro do que o mel das áreas rurais devido à ausência de uso generalizado de pesticidas na cidade. Uma garrafa de 200 ml de mel produzido desta forma é atualmente vendida por os 41 ai-ais, e seu sabor é frequentemente descrito como floral e delicado. Tenho certeza de que o nome Manuka surgiria imediatamente em sua mente ao falar sobre o mel mais caro do mundo. Em 2021, uma empresa na Nova Zelândia vendeu 200 potes de mel Manuka por os 4.664 OS, o frasco de 230 gramas. O mel de Manuka é caro porque possui uma atividade antibacteriana especial chamada MGO, que é muito popular em produtos de saúde e beleza. Além disso, este mel só é encontrado em certas regiões da Nova Zelândia e da Austrália. As abelhas precisam viajar 6 quilômetros para chegar a essas áreas, e o período de floração é de apenas 12 dias por ano. A colheita leva de 2 a 6 semanas, e, portanto, são utilizados helicópteros e uma série de máquinas para colher e extrair esse tipo de mel. Este é considerado o superalimento da colmeia, que pode custar 20 vezes mais caro que o mel. Para fazer isso, primeiro a abelha rainha precisa ser isolada da colmeia. Isso ocorre porque a colônia só começa a produzir geleia real para alimentar larvas de rainha em potencial quando elas perdem a rainha. Em seguida, as operárias usam uma agulha de enxerto para colocar as larvas fêmeas com idade entre 12 e 18 horas nos copos rainha falsos feitos de cera de abelha ou plástico. Depois disso, eles colocam as molduras dos copos na caixa ninho. Após 72 horas, o trabalhador inicia a colheita da geleia real. Este processo requer muito cuidado e concentração. As larvas devem ser removidas antes da coleta da geleia real. Este tipo de larva também é muito valioso nas indústrias de bebidas alcoólicas e alimentícias. O trabalhador então usa uma colher de plástico especial para remover a geleia real das células. Esta substância especial é colhida inteiramente à mão. Uma colmeia pode produzir 22 kg de geleia real. A geleia real alimentada com flores de colza em Hubei é um tipo premium com um preço de 150 ALS o quilo. Com a crença nos benefícios da longevidade, a geleia real está se tornando cada vez mais popular no mercado. A perseverança e a criatividade dos agricultores mantiveram esta profissão única de pecuária.